Salve, meu povo! Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, nessa live maravilhosa, com um tema aí que nossa irmã Samara vai trazer pra gente, super importante, sobre cuidado, né? Ela vai destrinchar direitinho. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, eu quero saber se você consegue me ver, me ouvir, se tá tudo Sim, ok. te ouço, te vejo. Tá um pouco falhando o vídeo. Ah, então eu vou Tá dando colocar, me dê um minuto, eu vou colocar meu pacote de dados. tranquilo, sem problema. O pessoal tá chegando ainda. Então, parece que agora melhorou. Eu gosto de usar meu pacote de dados porque geralmente com ele as coisas ficam melhores. Boa tarde mais uma vez, que alegria estar aqui. Boa tarde, seja bem-vinda. A gente não se conhece ainda Obrigada. pessoalmente, né? Mas Carlinha me passou essa missão aí de mediar a live. Ah, E sei que você vai trazer um tema aí eu muito estava interessante. inclusive esperando a própria Carla aqui, fiquei surpresa em te ver. Me perdoe por lhe causar essa surpresa. Não, é uma surpresa boa. Ah, que bom. Vamos aí fazer nossa oração para dar início a essa live, tá? Meu nome é João, já que a gente não se conhece ainda. Faço parte aí da Casa do Lume, tá bom? Ajudar o que for Tá preciso, bom. né? Se for possível. Bate-papo. Iniciar com a oraçãozinha. Você quer fazer, minha irmã? Fique à vontade, não, fique à vontade. Eu sigo atenta. Todos que a gente vamos nos manter em silêncio, elevar nossos pensamentos, pedir proteção ao nosso Pai Oxalá, aos nossos guias, guardiães, nossos mentores. Pedir mais uma vez proteção e sabedoria para absorver mais uma tarde de conhecimento. Esse tema maravilhoso que vai ser abordado na tarde de hoje. Agradecer a todos os presentes e agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui no corpo físico, mais uma vez, para esse aprendizado. Axé. Que assim seja. Axé, assim seja. Fique à vontade, meu irmão. Justamente meu filho veio me dar um beijo agora, na hora da oração, mas importante isso, né? Eu estou um pouco emocionada. Sim. Eu estava falando agora mesmo com uma amiga, não sei se ela está presente, né, nessa live agora. Eu quero saudá-la com todas as energias, né, com todas as energias assim de afeto, de amor, de amizade, de fraternidade. Ela está presente aqui agora e eu quero emanar, né, essa energia de afeto, de amor, de que tempos melhores onde vir, né, onde chegar, a gente precisa acreditar nisso, né, João? Com certeza, com certeza. Porque estamos vivendo tempos bem complicados, assim, bem atípicos, assim, que nos coloca muitas vezes, João, numa situação até de pessimismo, né? Uhum. De descrença, Mas né? a gente precisa de descrença, exatamente, mas a gente precisa se manter firmes, né? Precisamos nos manter assim de pé para até porque não sabemos que momento é esse, assim, no sentido de que as coisas qual é a tendência das coisas, né, João? Sim, Qual é a verdade. tendência? Se as coisas a partir de agora vão exigir da gente, né, mais firmeza, né,
mais envergadura, não sei, eu preciso compreender de que as coisas acontecem na vida da gente por um propósito e que esse propósito é a nossa evolução. Eu preciso me prender muito nisso, assim, para continuar seguindo. Com E eu certeza. quero emanar essa mensagem para essa irmã que está aqui presente agora e para todas as pessoas que estão passando por esse momento de reflexão, porque é, sobretudo, um momento de reflexão. É um momento que a gente nunca viveu na vida e que, já que estamos vivendo, que reflitamos, né, a respeito disso. Que façamos bom proveito dessa oportunidade de aprendizado, né? Uhum. É isso. Você vai abrir, você vai fazer a introdução, eu já posso falar. Fique à vontade. Sinta seu coração. Pode dar início É, aí a esse tema maravilhoso. eu estava conversando com Carla e com outra pessoa do Lume, que eu não consigo me recordar o nome, mas que também entrou em contato Deve comigo. ter sido a Almane. E ela estava, sim, como é mesmo o nome dela? Almane. Almane. E aí ela me falou sobre o autocuidado, né? Para que a gente pudesse conversar agora sobre o autocuidado. E aí eu pedi para ela colocar o tema desse bate-papo de quem cuida, né? E eu quero começar essa live com uma frase que eu vi hoje do Douglas Malungo, que eu achei muito interessante e muito pertinente para ilustrar esse momento desse questionamento que eu faço de quem cuida de quem cuida. Ele diz assim: o corpo negro é um corpo encruzilhada. Sua existência é plena realização dinâmica entre a decisão e o sacrifício, né? E nesse contexto eu vou utilizar o meu local de fala, né? Eu vou usar o local de fala de uma mulher preta. E situar nesse bate-papo que existe uma regulação muito forte, existe um controle muito pesado dos corpos e da vida de mulheres pretas, né? Um controle que talvez surja no contexto patriarcal, né? Como se as mulheres pretas elas não tivessem o direito do controle dos próprios corpos e das próprias decisões da vida. Eu me recordo, João, e talvez você também se recorde, eu vou trazer o contexto, eu vou trazer essa conversa para o contexto do coronavírus, mas a primeira morte por coronavírus aqui no Brasil foi de uma mulher preta que estava cuidando de alguém. Sim. A primeira morte por coronavírus, a primeira morte de Covid aqui no Brasil foi de uma mulher preta, empregada doméstica do Rio de Janeiro, que estava cuidando de uma pessoa doente. Né? Ela estava cuidando de uma pessoa doente, adquiriu o Covid, né? E nessa de adquirir o Covid, ela acabou morrendo. Né? Isso nos leva a uma reflexão. Porque, às vezes, as mulheres pretas, elas não têm o poder de escolha. Eu tenho certeza, inclusive, João, de que essa mulher não teve o direito dessa escolha. Essa mulher não teve o direito dessa escolha, como também muitas outras mulheres pretas, né? E vamos situar esse território, que é um território periférico, né? Outras mulheres que estão nesse contexto também não têm o direito de escolha. Né? E aí vem essa pergunta: quem vai cuidar dessas mulheres? Porque o contexto de uma pandemia vai mexer numa estrutura social que impacta diretamente na vida dessas mulheres. E a gente sabe que quem autoriza esse impacto é a sociedade patriarcal, né? Quem regula isso. Uma regulação, João, que é patriarcal, que é sexista, que é machista, mas que é, sobretudo, racista. Né? Que é, sobretudo, racista. E que vai atingir, como diz a gíria, vai atingir de voadora a essas pessoas. Por outro lado, a gente escuta muito falar sobre um autocuidado gourmet, um autocuidado branco e gourmetizado, né, que vai, eu até anotei aqui, um autocuidado gourmet e europeu que é enraizado no capitalismo, né? Sim. Que autocuidado é esse, né? Que está enraizado no capitalismo, propagando e validando um padrão de consumo, né?
padrão de consumo que se distancia completamente das nossas realidades, né? Porque se uma mulher preta e periférica resolve entrar nessa onda desse tipo de autocuidado gourmet, né? Desse autocuidado capitalista, a sociedade para. Todos nós sabemos que quando a gente afirma que a mulher negra é a base da pirâmide e que quando essa mulher preta se movimenta, toda a estrutura social se movimenta com ela, ninguém leva em consideração de que se essa mulher preta parar, né, a sociedade vai parar junto com ela. Né? E aí eu trago uma fala muito importante de Joyce Bert, onde ela diz que qual é o lugar da mulher preta, né? Que tipo de lugar é renegado às mulheres pretas? As mulheres pretas são sempre vistas no local de subalternidade, no local de submissão. A sociedade não enxerga a mulher preta como um sujeito social que é possível por exemplo, do local de protagonismo, do local de decisão, né, do local da política, por exemplo. Nós estamos diante de uma sociedade que renega as mulheres pretas a esse local, né? Dado aqui o exemplo, eu vou trazer um exemplo bem recente, né? Porque nós estamos aí próximo do Dia das Crianças, e a gente tem uma realidade, por exemplo, da Renata, da Mirtes, né, da mãe do garotinho Luiz Otávio, que todo mundo aqui conhece, né, a história de Luiz Otávio, e a gente pega esse recorte dessa mulher preta empregada doméstica que saiu para passear com o cão da patroa, e nesse exemplo nós percebemos que essa mulher foi colocada em um não lugar. Essa mulher foi colocada em um não lugar e o filho dessa mulher foi invisibilizado e foi silenciado, né? Ele foi colocado numa posição de invisível a ponto de a vida dele não fazer sentido algum para aquela outra mulher branca. Até porque o objetivo era justamente o silêncio, né? Ele estava incomodando. Sim. Exatamente. E o Luiz Miguel, João, ele é eu vou usar um termo que Foucault fala sobre muito, o Luiz Miguel é um microcosmo da sociedade brasileira. A fala das pessoas pretas que não se colocam no lugar de submissão incomoda. O barulho produzido pela população negra, né, quando não se coloca no lugar de submissão, incomoda. E existem várias formas de silenciamento dessa fala, né? E é nesse momento que acontece também, João, o adoecimento, né? É nesse momento que acontece também o adoecimento dessas mulheres, e o que a professora Sueli Carneiro vai chamar de matriarcado da miséria, né? Sueli Carneiro fala sobre isso, esse matriarcado da miséria que faz com que a mulher solitária, a mulher sozinha, queira combater esse patriarcado racista sozinha dentro desse contexto, né? Se colocando no lugar do adoecimento, se colocando no lugar da exaustão mental, né? Da exaustão física, porque é o próprio sistema que faz com que haja um afastamento das mulheres. Essa coisa da sororidade, João, essa coisa de ninguém solta a mão de ninguém, nós não estamos inseridos num contexto, nós não estamos inseridos num sistema que permite que seguremos as mãos uns dos outros, né? Tudo colabora, né, para que fiquemos extremamente exauridos, para que fiquemos carregando um peso nas nossas costas o tempo inteiro, e que não possamos nos aquilombar, por exemplo. Né? É por isso que a sociedade nos renega a esse não lugar e que a gente quer sair desse não lugar e não temos força. Né? E a gente estende as mãos para ver se uma irmã, para ver se um irmão pode nos ajudar. E essas irmãs e esses irmãos estão também carregando esse peso. Né? Estão com essa carga pesada nas costas, né? Que é o sistema mesmo, o sistema patriarcal e racista faz isso, né?
Eu preciso dizer que para os homens negros é complicado também, não é fácil, né? Mas, obviamente, que homens negros e homens brancos precisam compreender que para as mulheres pretas o sistema é mais perverso, Sim, né? sim, com Estamos certeza. até hoje lutando para sermos reconhecidas como pessoas, né? Sim, Estamos até hoje lutando para sermos reconhecidas como pessoas, né? Na dignidade humana, na dignidade humana. Eu me recordo muito de Cláudia Ferreira. Eu também não sei se você se recorda agora, porque foi em 2014, mas eu não consigo me esquecer de Cláudia. Cláudia foi arrastada pelas ruas do Rio de Janeiro por um camburão da Polícia Militar, né? Se isso aconteceu com Cláudia, João, é a prova maior de que aquela mulher não era vista como ser humano. Porque não entra em minha cabeça, não, eu não consigo organizar, né, na minha mente que um ser humano passe por aquilo. Né? Então, é mais uma prova de que as mulheres pretas estão lutando para serem reconhecidas como pessoas. E é essa luta, João, pela dignidade humana, né, que nega a essa mulher o cuidado. Né? Nega a essa mulher o cuidado, colocando essa mulher o tempo inteiro, regulando essa mulher, controlando essa mulher e colocando ela no lugar de cuidadora. O tempo todo. E que os seus problemas se danem, como diz a gíria, elas que lutem, né? Elas que lutem para dar conta dos próprios problemas. E eu preciso pontuar, né, de que esse lugar de cuidadora é um lugar, muitas vezes, pesado. É um lugar, se a gente tem uma realidade como é a realidade brasileira, de famílias muito grandes, né? sim. De famílias numerosas, e que essa mulher precisa dar conta dessas pessoas, né? Eu me recordo de um recorte histórico, né, colonial, né, que coloca mulheres pretas na condição de mães, na condição de amas, né, se eu não me engano, é essa a condição. Não é voluntário, João. Não é voluntário. Essas mulheres não deixam de amamentar os próprios filhos para amamentar os filhos, né, dos colonizadores de forma voluntária. Não existe isso. Né? Elas são obrigadas, existem pesquisas, existem comprovações, né, dessa perversidade a que as mulheres foram submetidas. E nós respiramos os ares do colonialismo. Né? É esse colonialismo, inclusive, que colabora em grande medida para esse controle dos nossos corpos, para esse controle das nossas mentes. Né? Eu tenho um texto, tem uma frase de Grada Quilomba, no livro Memórias da Plantação, que eu vou ver se eu consigo encontrar aqui a página, onde ela fala sobre isso. Ela fala em que medida, né, qual o grau de culpa o colonialismo traz para que essas coisas aconteçam. Ela fala que o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada, né? Uma ferida que dói sempre. Por vezes infecta e outras vezes sangra. Essa ferida que infecta e sangra, nós carregamos. Né? É uma ferida que nunca cura, a gente não consegue nunca curar, João, porque estamos sempre, nós mulheres, estamos sempre procurando curar a ferida alheia. Quantas vezes não estamos dilaceradas, né? Quantas vezes não estamos destruídas e tendo que colocar os nossos ombros à disposição, né, para acolher outras pessoas. Quantas vezes não escondemos as nossas próprias lágrimas e vamos lá enxugar as lágrimas das outras pessoas, né? E nisso a gente vai guardando a nossa dor e acumulando essa dor. Né? Com A gente vai certeza. guardando a dor, vai acumulando a Vai dor, deixando para e outro a momento. pergunta que, sim, e a pergunta que não quer calar, é quem vai cuidar? Quem cuida de quem cuida? Né? E quem vai dar conta disso? Porque enquanto seres humanos que têm sangue correndo nas veias, em algum momento, como diz manhã, vai dar zebra. Em algum momento Vai, isso vai vai dar estourar. zebra. E a gente vai estourar, né? E aí
eu tenho uma palavrinha que as pessoas têm usado muito, que é a palavra, assim, que tem usado muito e que é muito pertinente, que tem que usar mesmo, tá? Quando eu digo que ela é muito utilizada, e para as pessoas não acharem que, então tem que parar de falar, não, a gente precisa continuar falando sobre isso, porque é importante situar que as mulheres foram colocadas nessa condição, que há um controle dos corpos dessas mulheres, mas que muitas mulheres não aceitam esse lugar e que querem sair desse lugar, né? E aí eu vou trazer a palavra empoderamento, né? A palavra empoderamento, que a Joyce Bert trata sobre ela, eu vou ler já um trechinho do livro da Joyce, que é para mim uma grande referência nesse tema. Não adianta a gente entender o empoderamento, que muitas pessoas dizem, não, porque eu sou empoderada. Exatamente. Você é empoderada e você só é empoderada porque isso se reverberou para outras pessoas. Porque não existe empoderamento individual. Né? Não há empoderamento individual. Né? Joyce fala sobre isso. Ela diz que o empoderamento como autoconfiança e autoestima deve integrar-se em um sentido de processo com a comunidade. A cooperação e a solidariedade. Ao ter em conta o processo histórico que cria a carência de poder, torna-se evidente a necessidade de alterar as estruturas sociais vigentes. Quer dizer, se reconhece o imperativo da mudança. Reconhecendo, João, esse imperativo da mudança, é que é tão necessário falar o tempo inteiro do aquilombamento. Né? Eu acredito, eu defendo a ideia, inclusive, de que só o aquilombamento vai conseguir tirar esse peso de nossas costas. Sim. Só o aquilombamento, João, vai conseguir responder a essa pergunta. Quem cuida de quem cuida, né? Só se aquilombando. É um processo coletivo. Porque só nós é que... Isso. Só nós reconhecemos as nossas dores, né? Nós não podemos invalidar a dor das nossas irmãs e dos nossos irmãos. Né? Só o aquilombamento é que pode resolver isso. E muitas pessoas, João, vão desacreditar dessa dor. Muitas pessoas vão desacreditar dessa fragilidade, até mesmo porque foi criado um mito de que a mulher negra ela é guerreira, né? Como é que fala? É guerreira, é forte, é a Mulher Maravilha, é isso e aquilo, e toma-lhe chicotada no lombo. Verdade, sabe? Verdade. É por isso que eu não romantizo isso, eu não gosto de romantizar, porque é guerreira, porque é uma batalhadora, porque criou não sei quantos filhos, 10 filhos, criou 10 filhos sozinha. Então, quer dizer, ela aguenta. Né? Ela aguenta. Aí, porque só dá o fardo porque é pesado, como é? Só dá o fardo pesado porque aguenta, e nisso toma-lhe chicotada no lombo, né? E esse tempo de maldade precisa acabar. Esse tempo de maldade precisa acabar, porque quem cuida também precisa, também tem suas fragilidades e também precisa de cuidado. E não é, minha gente, um cuidado gourmet. Né? Não é um cuidado enraizado no capitalismo. Existe isso, existe a propagação desse tipo de cuidado que está enraizado no capitalismo, mas não é sobre isso, né, que nós estamos falando. Eu, pelo menos, estou falando de aquilombamento, né, e de romper com essa estrutura, João, que nos regula. Romper com essa estrutura, e esse rompimento não é um rompimento solitário. Ninguém vai conseguir, João, vencer essa barreira estrutural e estruturante da sociedade sozinho, nem sozinha. Não existe essa possibilidade. É por isso que a professora Sueli Carneiro traz esse matriarcado da miséria, que é um matriarcado na miséria mesmo, que pisa, que dilacera, assim, a saúde mental das mulheres, sabe? A estrutura, né? Inclusive a estrutura intelectual das mulheres, a incapacidade da produção intelectual das mulheres, porque está sempre lutando como uma coisa gigantesca, né? Como um sistema pesado, né? Como um sistema que é planejado para nos desestruturar, para nos oprimir. Sim. Mesmo. Não existe como lutar contra o patriarcado racista sozinhas. Não existe essa possibilidade. E eu fico com essa resposta. Qual é a resposta para como nós vamos conseguir
cuidar de quem cuida, se aquilombando e reconhecendo essa necessidade. Com certeza. Você estava falando aí sobre a questão do aquilombamento, falando sobre a questão da amamentação, né? A questão desde os primórdios, digamos assim, né? Dos povos pretos, aqui no Brasil, pelo menos, que é onde a gente vive, onde a gente está falando. Eu estava me recordando qual a relação disso com o processo da diáspora, né? Desde quando, né, foi feita a separação dos povos, feita a questão, e eu só consegui ver que, de fato, a gente está vivendo isso até hoje, né? Essa questão da separação, tudo isso que você falou, de não permitir o poder da palavra da pessoa preta, do povo preto e da mulher preta, acaba sendo, né, até uma pirâmide, isso. Né? A questão da amamentação, as mulheres negras eram engravidadas propositalmente para gerar esse leite e virar tal ama de leite, né, para amamentar os filhos dos patrões e muitas vezes deixar de amamentar seu próprio filho, como você falou. Não é que ela amamentava né, paralelamente. A prioridade era o filho do patrão, né? O filho do dono da fazenda, do engenho. É por isso que me incomoda tanto quando eu vejo nos dias de hoje, né? Mulheres que trabalham em casas de família e que as famílias elas dizem, ai, fulana é como se fosse da família, né? Sim, fulana, a mãe dela trabalhou aqui em casa, agora é a filha que trabalha aqui em casa. Esse recorte é um recorte colonial pesado, que eu não sei como as pessoas não conseguem enxergar. É a mesma coisa de dizer fulana que não é como se fosse da família. Preto, né? Isso é cruel demais, né? Isso é perverso demais. João, tem alguém pedindo para você fixar o tema. Minha irmã, eu até aqui. Eu não consigo. Mas eu não consigo. Eu não faço ideia como é que faz isso. Você não sabe, né? É a primeira vez que eu estou mediando a live. Eu não faço ideia. Mesmo? Você tá dando esse show assim? Poxa, que show. Você só me acompanhando. Eu não tenho Olha, ideia. eu tava pensando, viu, João, que o Brasil é um país que... Porque eu sou professora, né? Eu não sei se eu falei no início dessa live, que falta de educação. Eu sou professora da rede pública, né? E eu fiquei pensando que o Brasil, ele não tem educação, olhe bem, ele não tem educação para passar por uma crise sanitária dessa proporção, né? O Brasil não estava preparado para ter uma crise sanitária dessa proporção. Então, quando acontece algo de muito menor proporção, as mulheres já sofrem. Veja, eu sempre pergunto, né? Um casal que se ama, que se adora e que tem um filho, né? Quando esse menino fica doente, quem vai faltar trabalho para cuidar da criança? Eu sempre pergunto isso para as pessoas, né? Quem é que vai abdicar, né, de alguma coisa para cuidar dessa criança? E todo mundo aqui sabe a resposta. Eu estou falando de uma coisa muito simplista, estou falando de uma coisa muito boba, né? Corriqueira de um menino que pega uma gripe, né? De um menino que está com uma virose e precisa de um cuidado. E quem vai cuidar dessa criança? Tem um casal. Foi esse casal, como diz a gíria, foi 50-50. Né? Foi 50-50 para fazer aquela criança. Mas quando aquela criança fica doente, já está implícita, já existe uma legenda imaginária para que todo mundo saiba que quem vai faltar ao trabalho é a mulher. Eu estou falando de uma criança e de uma casa onde tem um casal. Só que agora, João, eu estou falando de uma crise sanitária, eu vou pegar o exemplo do Brasil, que eu não tive condição nenhuma de me apropriar desses dados mundiais, né? Mas nós estamos diante de um país com 200 milhões de brasileiros que está inserido numa crise sanitária nunca antes vivida, né? Que é a pandemia do coronavírus. E todos nós sabemos, né, quem vai ter que dar conta disso, dessas pessoas. Né? Quem está cuidando desses doentes, né? É que somos nós. Eu me atrevo até a dizer, viu, João, que uma mulher, que numa casa onde 3 pessoas têm coronavírus, tem Covid, né? As 3 estão doentes e que se alguém é mulher, é essa mulher doente que está cuidando das outras pessoas doentes. Eu me atrevo a dizer isso. E aí eu estava fazendo uma pesquisa
E encontrei uma informação interessante a respeito disso, que fala o seguinte: considerando que estamos no Brasil e deste lugar atravessamos a maior crise sanitária da humanidade, como é possível versar sobre cuidado e não se ocupar em investigar e visibilizar as causas globais e locais que têm gerado cada vez mais sofrimento e exaustão das pessoas, e especificamente das mulheres negras, né? Isso me faz recordar daquela mulher negra, a primeira mulher, a primeira pessoa que morreu de Covid aqui no Brasil, que era uma mulher preta que cuidava, né? E nós, quando eu digo que nós não temos educação sanitária, eu vou esquecer até o coronavírus, né? No Japão, por exemplo, as pessoas quando têm uma gripe, elas não vão às escolas, por exemplo, ou quando vão já é usando máscara. Sim, sim. Usar máscara no Japão é corriqueiro, É comum. né? Então, nós somos um povo que não temos educação sanitária, e eu não estou falando de povo, eu estou falando de governo, né? Que seria a obrigação do governo oferecer esse tipo de educação. Né? Aqui as escolas, as crianças, quando tem uma catapora, você sabe que catapora é uma parada extremamente contagiosa, né? Se a pessoa nunca teve catapora, se chegar perto da outra, fica com o corpo todo pipocado. Então, as crianças, quando tem catapora, vão para a escola com catapora, gente. Você está falando de uma As crianças vão para a escola de virose. As crianças vão para a escola com piolho. Piolho! João, eu já dei aula para sexto ano. No início da minha carreira, eu dava aula para criança de sexto ano. Eu danava a pegar piolho, porque as crianças iam para a escola de piolho, né? Piolho, catapora, gripe. Nós somos um país, viu, João, que quando passa o carnaval, nós colocamos... Nós não, que eu tô fora disso. As pessoas colocam apelidos nas gripes. Você sabia disso, né? Como vai se chamar a gripe do carnaval? Nós fazemos isso. Nós brincamos com esse tipo de coisa, porque não temos educação sanitária, né? E eu vou repetir, isso não tem a ver com sociedade, isso não tem a ver com povo, tem a ver com um governo que não oferece esse tipo de preparação, né? Que não oferece esse tipo de formação. E eu digo isso porque se nós tivéssemos esse tipo de preparação, esse tipo de educação, a carga nas costas das mulheres talvez seria menor. Exatamente. Né? Talvez seria menor se nós tivéssemos esse tipo de educação sanitária. Né? Nós andamos por aí gripando, hoje, desculpa aí, eu estou gripada, aí vai trabalhar, vai para a escola, né? Vai para os ambientes, vai para ambientes fechados, com gripe, com virose, com isso, com aquilo outro, achando a coisa mais natural do mundo. Né? E aí a gente se depara com um momento igual a esse que estamos vivendo agora e não temos a devida estrutura e vai mais uma vez recair essa responsabilidade em cima de nós. E assim, Samara, você falou sobre a questão de não ser tratado isso, da gente não ser educado por isso, porque em momento algum nós nunca passamos por nada parecido. Mas quando nós vimos que outros países estavam passando, né? Nosso governo, enfim, nosso representante maior do povo, não se mobilizou para isso, né? Então, dizer que, exatamente, de certa forma, talvez poderíamos ter um processo diferente no Brasil se tivesse essa questão da educação, né, de maneira emergencial, né, ainda que emergencial, e que pudesse se tornar algo, né, a longo prazo, algo corriqueiro, que pudesse ser tratado nas escolas públicas, enfim. Deixa eu lhe interromper só um minutinho aqui. Um banda amada pois não. ensinou aqui a fazer. Eu vou testar. Eu vou pedir só para dizer qual o tema do jeito que você escreveu para ficar igualzinho, porque eu só... Quem cuida... É uma pergunta isso. Assim. Quem cuida de quem cuida? É uma pergunta. Isso. Enquanto isso, eu vou ler os comentários aqui, bom. Tá? Vá fazendo aí que eu estou lendo. Aqui. O pessoal tá dizendo que você é bonito, viu, João? Ah, tá. Gratidão. Eu não vi. Me perdoe. Pois é. Gratidão. Deixa eu ver aqui. Isso, aí você aperta em cima do ícone e vai aparecer, fixar comentário. Pronto. Deixa eu ver se apareceu aí. Já tá aí para você, gente? Não fixou, não? Para mim aparece o comentário, mas não sei se você fixou. Tem que alguém comentar alguma coisa para ver, né?
fixar comentário. Pronto, agora foi. Obrigado pela Então, paciência. aí você pegou um exemplo importante, Sim. né, a respeito dessa pessoa que nos governa, né, a respeito dessa pessoa que é o nosso líder. E que ele... Agora você veja que coisa, né? Uma pessoa que deveria ser exemplo e que deveria pensar no bem-estar da população, não só diminuiu a proporção da gravidade desse problema, mas como fez piada, fez brincadeiras, né? Afirmou a quantidade de gente que ia morrer. E eu preciso situar aqui que essa firmeza, quando ele diz, né, que vai morrer muita gente, ele disse assim, vai morrer muita gente, mas é isso mesmo e tal. É porque ele sabe exatamente, João, qual é qual é a classe, qual é a raça, qual é o território dessas pessoas que vão morrer. E pode analisar os números, né? Analise os números, que todo mundo aqui vai ter acesso justamente a saber quem foram esses mais de 100 mil pessoas, né? 150 mil pessoas aí que morreram de Covid. Se a gente colocar pegar os números, né, de fato aí, a gente vai ver que existe esse recorte, né, que infelizmente, né, que infelizmente vai atingir diretamente a esse número da população. E ele sabia disso, ele tinha certeza disso. Esse foi o motivo, inclusive, que ele não se preocupou em fazer um plano de governo. Eu fico muito agoniada quando eu vejo o Fica em Casa. O Fica em Casa, eu durante um tempão na pandemia, eu fiquei afirmando isso, né? Que as pessoas precisavam ficar em casa para não pegar o Covid. Depois, João, eu passei a pensar que esse imperativo era um imperativo, esse Fica em Casa, era um imperativo que escancarava um grande problema no nosso país, que é o problema da falta de moradia, né? Existe um problema de falta de moradia nesse país, existem pessoas que não têm casa nesse país e que quando a gente diz fica em casa, a gente está invisibilizando essas pessoas. A gente está dizendo fica em casa e quem não tem casa pode morrer. Então, além de a gente escancarar o problema da falta de moradia, o problema da falta de habitação, a gente escancara também o problema de pessoas que precisam da rua para sobreviver, o problema de pessoas que não podem ficar em casa, né? O problema das pessoas que quando ficam em casa estão em situação de violência, né? Ficar em casa representa estar vulnerável à violência, exatamente. né? Há vários tipos de violência, né? E aí a gente está num país que o único plano de governo é esse e que ele não oferece condições para que as pessoas fiquem, né, em casa. Então, A maior prova disso é a crise econômica instaurada na vida do pobre, porque precisou uma pandemia acontecer para que o brasileiro descobrisse que quem movimenta a economia do nosso país somos nós, pobres. É o pobre que movimenta a economia do país. E precisou uma pandemia desta proporção para que nós soubéssemos disso. na verdade, Samara, você foi falando, eu fui me lembrando. Essa questão de fica em casa, eu lembrei, eu fiz essa relação também com a infraestrutura urbana e imobiliária, mas sobre essa questão do ficar em casa, tem um outro agravante, que são essa casa, não só as condições de infraestrutura, condições de salubridade, esgotamento sanitário, mas também quantas pessoas moram nessa casa, né? Quantas pessoas vivem juntas no mesmo cômodo, né? A gente sabe que isso existe, né? Mas a preocupação maior no início foi com os grandes empresários, com aquele que de alguma maneira iria quebrar a empresa, mas nós já vivemos nesse contexto social, né, e financeiro desde sempre. A gente sabe o que é todo dia ter que batalhar para vencer, para conseguir comprar o pão de cada dia, de conseguir, né, algo para a garantia de vida para o seu filho, para seu ente querido.
A gente sabe o que é isso, a gente sabe o que é pegar transporte público, o que é estar vulnerável, o que é não ter água dentro de casa, o que é não ter um esgotamento sanitário, do esgoto estar sendo jogado no rio ou na rua o tempo todo. A gente vive isso o tempo Sim, todo. Né? perfeito. Tem até um comentário aqui, um bando amada. O governo minimizou a gravidade do problema e muitos de classe AB. Do problema e muitos de classe AB. Pois são são menos vulneráveis. Saiu um pouquinho aqui, mas eu acredito que ele corrigiu aqui. São menos vulneráveis. De fato. Né? Essa certeza da vulnerabilidade, da morte, né? Que fez com que o nosso líder eleito promovesse tanto descaso em torno, né, do problema. Foi isso. Porque se fosse uma questão, João, que atingisse a uma elite, com certeza a atenção seria diferente. Sim. Com certeza a atenção dada seria diferente. Aí vem aquela questão da representatividade, né? A importância da representatividade. Pois é. E isso é muito sério, porque a pandemia joga, esfrega na nossa cara os problemas que sempre existiram, mas que não estavam tão visíveis, porque ninguém vem a pensar, gente, que a miséria só veio acontecer agora, não, tá? As pessoas sempre passaram fome, as pessoas sempre viviam na miséria. Só que com a pandemia, isso foi passado em nossa cara, assim, de uma forma mais potente. E aí a gente pensa, né? O que vai ser no pós-pandemia? Quem vai pagar essa conta? Né? Quem vai pagar essa conta? E eu preciso dizer a vocês que não são eles que vão pagar essa conta, não. Porque eles estão no poder. Eles é que vão redigir as normas de quem paga a conta. Eles não vão colocar a conta no bolso deles. Alguém vai ter que pagar essa conta e eu acho melhor a gente pensar urgentemente no que eu falei nesse instante, no aquilombamento. Né? No aquilombamento, porque essa conta vem altíssima, João. Sim, com certeza. Essa conta vem altíssima, né? E a gente já está vivendo um momento conturbado agora, já estamos vivendo um momento tão atípico, tão diferente daquilo que a gente está acostumado agora. Imagine quando a conta chegar. Sim, é o que eu falo, né? Eu já comentei outro dia sobre essa questão do auxílio emergencial. Isso não é de graça, né? Ninguém é bonzinho, até porque isso não seria nem aprovado se fosse por vontade única e exclusiva. Mas você falou sobre a questão do trabalho, eu estava lembrando aqui sobre a liberação das praias de Salvador. Eu achei muito engraçado que as praias foram liberadas durante um período, porém, entretanto, todavia, o vendedor ambulante não podia ocupar esse espaço. Quer dizer... Sim. Até que ponto há uma preocupação com relação à pandemia? Será que, de fato, a preocupação é do contágio ou a preocupação é com o lazer daquela pessoa, né, que em condições financeiras, sociais, de ocupar o espaço? Sim. E aquela que não tem e que luta todo dia não pode ocupar esse espaço, tem que ficar... Né, você sabe a resposta. Exatamente. Os ônibus com você sabe reduzida. A resposta. Eu vi algo falando sobre os grandes centros, os hospitais estão cheios, os ônibus estão do mesmo jeito, gente. Né? A gente precisa pensar sobre essa questão que nossa irmã está trazendo, quem vai cuidar da gente e quem tem o poder de escolha, de cuidar, de dar oportunidade para homens, mulheres, pretos, mas, no geral, pessoas de classes sociais mais baixas, que, querendo ou não, estamos nesse lugar. Então, de que forma a gente pode ter alguém que cuide da gente, tanto no processo de aquilombamento como na questão da representatividade. E aí eu já deixo até essa pergunta, minha irmã. O que a gente pode fazer, além de procurar dentro do nosso convívio, dentro dos nossos espaços, né, sejam religiosos ou não, dentro da nossa sociedade, comunidades e pessoas que estejam dispostas a dividir esse trabalho, dividir essa demanda que mulheres pretas têm e que os homens também
por seu privilégio, né? Mesmo, né, ainda pretos, ainda tem um privilégio de não passar pelo que as mulheres passam. De que forma a gente pode ter isso no sentido de representatividade agora nesse processo aí que a gente vai passar por um processo eleitoral, mas assim, de que forma a gente pode ter o alcance e a oportunidade de que representantes possam olhar por nós? João, nós estamos diante, eu vou falar de Salvador, viu? Certo. Nós estamos diante de uma eleição municipal com o maior número de candidatos registrados na história, né, política de Salvador. Nós temos mais de 1.200 candidatos e candidatas concorrendo a uma vaga na Câmara Municipal, né? E eu acho que é momento da população pensar no perfil dessas pessoas, né? No comprometimento dessas pessoas, porque você sabe que quem vai ditar as normas de nossas vidas é a política. Quem dita, quem sempre ditou as normas. Nossa sociedade é organizada por meio de uma perspectiva política. Política essa que muita gente quer correr do debate, né? As pessoas dizem que não querem falar sobre política, João, como se não falando de política, algo pudesse ser resolvido, né? E nós sabemos muito bem que isso não é verdade, né? E que se nós estamos diante de tantos questionamentos, de tantos problemas sociais, né, que descambam para as nossas opressões, né? Precisamos analisar muito atentamente. Várias coisas precisam ser feitas, mas as principais é entender que os problemas estão postos e que nós precisamos buscar soluções, né? Precisamos buscar as soluções para esses problemas. E que aqui no nosso país, a política é um meio de resolver esses problemas. Sim, com certeza. Estamos diante de uma eleição municipal. A representatividade é importante, né? Eu vou perguntar para vocês aqui agora. Uma pessoa, um representante da cidade, né, que nunca na vida andou de ônibus, que nunca na vida comeu arroz, feijão e bife, porque eu afirmo aqui com toda a convicção para vocês. Nunca andou de ônibus, nunca comeu pão com manteiga. Manteiga não, que a gente não come manteiga, que é muito cara, pão com margarina. Toma café com leite, né? Eu não vou citar nomes, mas vocês sabem de quem eu estou falando, né? Uma pessoa que nunca andou de ônibus, não sabe o que é um alagamento, não sabe, enfim, nunca se deparou com a pobreza, já nasce deparado com a riqueza diante de si, né? Essa pessoa nunca vai saber o que nós passamos. E, portanto, não vai conseguir jamais, minha gente, resolver os nossos problemas. A gente precisa pensar por essa perspectiva. Não adianta achar que política é um campo alfa e que nós vivemos num campo beta. Não adianta achar. Nós estamos no mesmo campo, no mesmo espectro, né? Sociedade, política, né? Representatividade, está tudo no mesmo campo, nós precisamos debater sobre isso. Então, como o João falou aqui da questão da representatividade, só alguém que conhece os nossos problemas vai poder também resolvê-los. É verdade. Porque quem resolve problema é a política. Os nossos discursos, que podem estar aqui alinhados, o meu discurso pode estar alinhado com o discurso de João, que pode estar alinhado com o discurso de todas as pessoas que estão aqui, porque eu percebo que está. Muitas pessoas têm agregado aqui ao que nós estamos conversando, né? Isso aqui é o aquilombamento. Isso aqui já é o aquilombamento. Sim. Mas até que ponto o aquilombamento vai resolver um problema social? Quantas pessoas... Né? Salvador é uma cidade que tem quantos cidadãos? Né? Nós não temos o poder da decisão. Né? Nós não temos o poder da caneta. Né? E a gente precisa pensar que aquela pessoa que está com a caneta e que vai resolver esses problemas precisa ser alguém que, no mínimo, assim, no mínimo, por baixo, conheça os nossos problemas, as nossas dores, as nossas necessidades e o nosso lugar de ocupação. Isso é urgente. Isso é muito urgente. O aquilombamento vem nesse contexto, João, para alinhar esses pensamentos. Porque se a gente se aquilomba, alinha esses pensamentos, a gente consegue chegar num denominador comum, né? Para então eleger essa pessoa. Né?
para então conseguir eleger essa pessoa. E não adianta pensar em eleger alguém para ser o líder da cidade de Salvador se as outras pessoas do legislativo também não vai estar com o pensamento alinhado. Eu não esqueço, João, no dia da eleição do Estatuto da Igualdade Racial, né? Você sabe que recentemente nós tivemos um Estatuto da Igualdade Racial aprovado na Câmara Municipal. Foram dias e dias de debate, né? Eu não esqueço, como diz minha mãe, eu não esqueço a patifaria que foi aquela Câmara. Foi uma patifaria, João, na Câmara, para aprovar o Estatuto da Igualdade Racial em Salvador, a cidade mais negra fora da África. Aí eu fico pensando, minha gente, onde é que nós... Parece brincadeira, parece circo, parece... Eu não sei, não. É surreal, isso também não se organiza na minha cabeça, e nós, enquanto cidadãos da sociedade civil, precisamos nos implicar com esses debates. Sim. Eu vou pegar o gancho aí da sua palavra e vou trazer aqui comentários do nosso irmão mais uma vez. O que entendo como sério são as pessoas de classe D e E, representantes da vulnerabilidade, apoiarem um discurso elitista que vai de contra a si mesmo e seus semelhantes. Né? Falando sobre essa questão que você trouxe aí da representatividade e da importância da escolha adequada para seus representantes. Eu vou dizer o que é. Eu vou falar, vai ser minha última fala de hoje. Eu vou dizer o que é. Antes da pandemia, aquela pessoa que tinha um carro financiado em 60 vezes, e tinha um apartamento comprado pelo Minha Casa Minha Vida, e que ganhava 3 mil reais, ela achava que ela era rica. Que tinha feito ela achava que tinha feito universidade, ela achava que ela era rica, que ela pertencia à elite. E elegendo alguém que estava governando para a elite, ela seria representada. É isso que acontece aqui no Brasil. A galera que tem carro financiado, casa financiada e que tem um diploma de nível superior e ganha 3 mil reais por mês, acha que é rico, que é elite. Beleza. Quando é agora, vem o coronavírus e faz uma parada que só aconteceu em 1992. Os níveis de inflação altíssimos, o nível de desemprego altíssimo e a miséria escancarada. Essa pessoa que ganhava 3 mil reais e que se achava rica, perdeu o emprego, parou de pagar as parcelas do carro, perdeu o carro, porque carro o banco toma, né? O apartamento está atrasado, essa pessoa está desempregada, né? Tendo que viver de bico, passando necessidade, e agora ela descobriu uma coisa incrível, que ela é pobre. E não está sendo representada. Ela descobriu que ela é pobre e que não está sendo representada, que ela elegeu a pessoa errada. É isso que acontece aqui no nosso país, tá? É isso que acontece aqui no nosso país. E eu quero deixar um recado. À vontade, minha mãe. Se você financiou um carro, se você financiou um apartamento e se você ganha 3 mil reais por mês e vive do dinheiro que você recebe do seu emprego, você é pobre. Rico é quem não precisa de salário para sobreviver. Nem trabalhar. Rico aqui no nosso país é quem não precisa trabalhar para ter dinheiro. É isso que é ser rico. Qualquer pessoa que precise trabalhar para ter dinheiro, para sobreviver, é pobre, gente. Pronto. Simples assim. Não é elite. É pobre. E pronto. Verdade, minha irmã. Já estamos nos 5 minutinhos finais. Eu tô me guiando pelo relógio, tá? São 2h55. Eu dei início às 14 horas. Uhum. Então, você falou que seria a sua última fala, mas eu queria saber se tem mais alguma coisa aqui para você deixar aí como ensinamento e como dica para a gente, de lugar para a gente estar o tempo todo antenado a nível de informação, para a gente acordar para quem ainda vive nesse pensamento aí dos 3 mil reais rico, né? Como você falou. Como a dica principal... A dica principal dos 3 mil reais, eu falei, é que as pessoas são pobres. Eu quero deixar um recado sobre o cuidado. Sim. Que é para as pessoas prestarem atenção umas às outras, né? É assim, e que apesar de
todos os entraves que estão sendo colocados em nossas vidas, né? Sobretudo na vida das mulheres, porque para as mulheres é tudo difícil, João. Para as mulheres é tudo diferente, sabe? As dificuldades são potencializadas. E eu compreendo isso, Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer que a gente possa se esforçar para não soltarmos as mãos, porque soltar as mãos, aí o negócio fica mais difícil, né? E para que a gente pratique a empatia sempre, né? Que a gente possa praticar a empatia e prestar sempre atenção aos nossos. Que prestemos sempre atenção aos nossos, porque é cansativo, é desgastante, está difícil, né? E é isso que eu quero deixar e agradecer muitíssimo ao convite do Lume e de Carla. Eu preciso falar de Carla, porque o carinho dela comigo é muito grande. Ela é uma pessoa E eu maravilhosa. gostaria muito de retribuir esse carinho. Eu sei que eu nunca vou conseguir retribuir, porque é um carinho muito grande. E você aqui também me passando uma energia muito boa, uma energia muito gostosa. E eu agradeço muitíssimo por esse Que momento. bom. Nós agradecemos, tá, minha irmã? Falando agora em nome da casa, só por estar aí representando através da live. Mas nós agradecemos a sua participação, pelos ensinamentos, pelos momentos de reflexão. Muitas coisas que você falou aí, eu fiquei aqui mirabolando e associando à minha vida pessoal, né, minhas experiências. Uhum. E estamos de portas abertas, né, por enquanto ainda de forma interativa através da internet mesmo, através das lives. Mas logo mais Sim. estamos nos organizando para abrir as portas da casa, mais uma vez, para receber a todos. E você está mais do que nunca convidada, tá bom? Ai, que coisa linda. Essa live ela vai ficar salva, tá, pessoal? Muita gente entrou, já tinha iniciado. Vai ficar salva no nosso canal do YouTube. Então, logo que a gente finalizar aqui, a gente já baixa e o pessoal já dá um jeito de fazer o upload no YouTube, talvez hoje mesmo, se não, né, a partir de amanhã. Agradecemos a oportunidade mais uma vez que vocês reservaram essa tarde para estar presente com a gente. E quem assistir posteriormente no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? Ajudar a casa para que a gente possa, talvez, futuramente conseguir fazer as lives por lá. Tá? Diz qual é o seu contato, Samara. Se tem o Instagram, que o pessoal lhe seguir. Me sigam no Instagram, é o @Samara_Azevedo. Obrigada a todo mundo que esteve aqui me passando esse carinho lindo, essa participação linda, gente. Um beijo. Gratidão, meu povo. Gratidão. Tchau, João. Tchau, todo mundo.